Olá, Olá, bom dia, Marabô. tudo bem? Tudo bonzinho, e você? Como você vai hoje? Na paz. Nós recebemos hoje várias perguntas. Teve um comentário, né, nos comentários, perguntando como a gente escolhe a ordem das perguntas. Olha, essas perguntas foram... A maioria das perguntas que a gente faz nessa série são perguntas de pessoas que nos mandam normalmente pelo WhatsApp. Mas a gente também responde as perguntas que estão nos comentários. A gente vai respondendo na ordem que as perguntas No vão e-mail chegando. também. E no e-mail também, sim. E a gente vai fazendo na ordem que elas vão chegando. Então, se a gente não chegou na sua pergunta ainda, é porque talvez tenha... A gente está indo. Tem várias perguntas. A gente está indo. Eu É, escolho por intermédio do menino as sim. perguntas pertinentes. Qualquer tipo de crítica pode ser direcionada a mim mentalmente. A resposta virá. Ótimo, tudo bem. Então, hoje a gente precisa fazer uma introduçãozinha antes de fazer a primeira pergunta, porque é uma pergunta que faz referência a um outro diálogo, e para dar uma oportunidade às pessoas depois escutarem esse diálogo, para escutar toda a conversa e não só esse pedacinho mencionado na pergunta, foi uma série de diálogos conduzida que se chama são os diálogos com Lilith, no canal do Diálogo com os Espíritos, Jefferson Virgard, e é toda uma série chamada Caminho Interno. Então, acho que são 5 ou 6 diálogos, cada um dura 1 hora, mas é de onde vem essa primeira pergunta. Então, podemos começar? Quem tiver curiosidade pode ir lá escutar o diálogo todo. Por favor. Então, a primeira pergunta é se Lilith, ela Lilith, nesse diálogo, ela disse que ela era uma deusa criadora no universo de Javé. A pergunta que essa pessoa então faz ele fez parte, Javé então fez parte dessa criação também? É necessário um pequeno estudo sobre esse contexto, Javé. Javé vem do hebraico, também é utilizado de forma como Jeová. Foi formulado por alguns modernistas por volta do século XIV e é uma adaptação do conceito de Javé, Yahya, a pronúncia adequada. É um dos nomes de Deus na Bíblia. A palavra Javé é apenas uma conversão acadêmica para o hebraico, transcrito em letras romanas como Yah. É conhecido também com o tetragrama e outras tantas designações do mesmo termo ou demiurgo, como foi explicado em um outro diálogo. Lembrando que é o meu ponto de vista, diante da minha interpretação, ante a minha ótica das informações, não há um contexto personificado, na minha opinião, não indo contra tais argumentos registrados na história e cuidadosamente adaptados a quem os ouve. Então, diante desse contexto, diante dessa proposta, Javé, como Deus que libertou Israel do Egito, ou Deus dos 10 mandamentos, é um princípio ante uma ótica distinta da minha realidade. Compreende? Então, se eu me lembro bem, talvez a minha memória me fale, mas se eu me lembro bem, no diálogo onde você fez referência
ao demiurgo, se eu me lembro bem, você falou que o demiurgo, numa outra terminologia, se eu poderia também usar o termo arquiteto. Exato. Ah, tá. Porque aí a historinha se abre um pouquinho mais para mim. Tá. Porque, desculpa quem nos ouve, mas essas historinhas são coisas que eu não conheço. Então, eu estou apenas repetindo perguntas que nos fazem. Exato. Então, ele fez Estou parte dando um dessa... contexto ante a minha ótica, diante de histórias que as pessoas, assim como a filosofia antiga, passou a analisar com mais critérios e passou a pensar sobre elas. É o mesmo princípio. Assim como as histórias bíblicas é a mesma coisa. O método é o mesmo. Eu dou uma história que instiga princípios do pensar diante do ócio existencial pleno de cada um. A partir daí, as histórias, tanto contadas, passam a chegar a pessoas com detalhes reflexivos, como o menino, ou você, ou quem nos ouve. A partir daí, o estudo da Sofia, do eu, passa a se tornar mais coerente e lógico. As pessoas dão conotações aos integrantes diante das interpretações da psique de quem contou as histórias. Compreende? Sim, as histórias até acabam, de uma certa forma, ficando um pouquinho mais ricas, porque você não só escuta a história, mas você entende um pouquinho mais dos processos da psique de quem estava contando aquela história naquele momento. Além de entender o princípio da formação do macrocosmo, de forma extremamente sábia decodificada em certas histórias antigas. Uma grande evidência disso é quem estuda os grandes filósofos que usavam contextos históricos sobre deuses. Sim. Não precisamos citar nomes, mas quem quiser estudar, que estude. Então, Tudo bem? tudo bem. Então, a próxima pergunta, mas eu acho que a próxima pergunta você respondeu nessa anterior. A próxima pergunta é se Javé, então, foi o Deus criador. É parte dele. É parte dele. Ele fez A criação é a intenção sobre um contexto já existente. Ele não está dentro do lapso de tempo, ele não se molda à interpretação da linha do tempo onde se colocam início, meio e fim. Não é coerente. Mas ele foi o arquiteto do sistema. Parte, exatamente, parte da criação. Sim. A criação é mais do que podemos ver e conceber. Isso em si já instiga o pensamento. Se a criação é mais do que eu concebo, eu farei força para conceber mais. Em si já é um pensamento extremamente interessante. Compreende? Sim. Para todos, todos os níveis, todos os locais, todos os seres que concebem algo além de si e além do que acreditam e desconstroem um padrão comparativo, dando a si um princípio de que uma uva mais gostosa do que a última uva que eu dava nota 10 é em si algo que desconstrói qualquer tipo de comparação, se tornando a nova uva de nota 10. Compreende? Sim. Sim. Tudo que você vê é o passado. Uhum. Logo, tudo que você vê, você compara a um padrão já formatado do que é bom. E quando você tem algo que amplia sua ótica, você desconstrói as bases de si mesmo. Mas, enfim, assuntos futuros. O menino está se adaptando a esse novo processo. Então, a próxima pergunta é que se atualmente Javé
se ele foi o Deus criador, se atualmente ele é um Deus co-criador. Todos somos deuses co-criadores de realidade. Depende do que a pessoa interpreta e qual contexto ela dá a esse nome Javé. Javé também é o mental, pois é o manifesto que se manifesta, co-criando e sustentando todas as realidades. Compreende? É um contexto um tanto amplo. Precisa de um certo cuidado para não desvirtuar e desconstruir conceitos criados sobre o mesmo termo, que em si já é limitado. Com todo respeito, todos nós somos deuses, criadores, co-criadores e sustentadores do todo em tudo, nesse universo. Qualquer outro tipo de argumento vai contra as minhas crenças e o meu padrão. Eu agradeço a compreensão e respeito. Tudo bem? Tudo bem, mas talvez a gente pode usar alguns conceitos que já foram introduzidos na conversa sobre que tudo que vai se manifestar tem que ter essa base, essência, elementals, Exu. Elementais. Então, dentro dos elementais, colocamos esses dois padrões, elementais e elementals. Né? Sim. O próprio manifesto do físico também é mental, então a distinção é apenas um caráter de estudo. Sim, então, a gente, do jeito que a gente mapeou, elementals antes de estar manifesto e se manifesta através dos elementais. Exato. Só para não confundir quem nos ouve. Então, nesse mapinha, como arquiteto, o Javé seria a essência que formatou os elementals que deram que manifestaram. Os elementais estão antes da essência. São parte da sim. vibração de Deus. Sim. A essência já é um processo de individualização e contração em autoconhecimento de si mesmo. Assim, os elementais transpassam a essência, dando a cocriação e a criação do real, que aqui é dado como universo, assim como foi explicado em um diálogo anterior sobre dimensão e visão. Mas então, usando essa estrutura, onde se encaixaria Javé como arquiteto nesse processo? É uma essência. Tudo bem, mas... criadores e criadoras. Sim. É a essência. Depende do nível de ampliação da consciência. Se eu vejo o Sol, planeta Terra como realidade, Javé é planetário. Se eu vejo o universo como uma galáxia, como era há 200 anos atrás, eu vejo Javé como galáctico. Se eu vejo o universo em suas complexidades diante da minha ótica, Javé é cósmico. É o mesmo argumento para Cristo. Não muda. Depende do seu grau de consciência, você vê e decodifica o que você pode. O mesmo é com todos. Sim, o filtro está no grau de consciência. Exato. Mas então a interação seria, então, essência, como o arquiteto, Exu e elementais, então. Não. Elementais está atrás de Exu. É Deus também. Sim. Exu é a protoforma diante da realidade, do real, que constitui todo o real. Mas isso tudo que nós falamos está atrás. Então, como o arquiteto formata a realidade assim, então? Os elementais passam por dentro, transpassam. Sim. Usando a protoforma Exu, se aglutina, se coagula, se manifesta o universo. Pater e Mater.
como explicado em outro diálogo também. Sim, Pater e Mater. Querem um conselho? Sim. Estudem. Estudem. Não é prepotência. É um convite à reflexão. Não, mas Mas aplicar, estamos estudando. Como diz Tranca, estamos estudando. mas aplicar os alicerces que vocês já foram estabelecendo para responder essas perguntas que vêm com uma outra terminologia, isso não sei se ajuda quem está ouvindo, mas me ajuda bastante. Sem dúvida. Eu não estou criticando você ou quem nos ouve. É apenas uma proposta. Estudem tudo. Não apenas essa esse alicerce que estamos criando. E assim, o mesmo alicerce vai ajudar a quem se coloca diante de um outro estudo. São círculos. Democracia. Entende? Sim, sim, entendo. Então, o arquiteto é uma essência como você, como todos somos. Exato. Assim como vamos ampliar um pouco, assim como dentro do seu universo, dentro da sua bolha, pode se constituir um outro universo tão magnânimo quanto esse. Um outro ponto. Não existe tamanho de energia, não existe poder, existe liberdade. Então você pode sustentar um outro universo igual a esse dentro da sua bolha, pois o seu Taurus tem capacidade para isso, pois a sua essência é infinita. Talvez isso quebre um pouco as realidades. Sim, mas aí se você gosta do paraíso na sua bolha, a bolha, o seu universo da sua bolha reflete isso de volta. Exato. Mas nem por isso o que você sustenta naturalmente, sendo um universo completo, vai sofrer sobre a forma com que você interpreta, pois a essência não sofre. O que sofre é o que você projeta dividido do eu. É o que você acha que você é. Por isso os cursos dão a conotação de que a toda dor é ilusão. Ai, sim, porque então podemos entrar um pouquinho no termo patologia, que vem de patos, que é de sofrer, Que é um conceito totalmente mental, não sim, essencial. não São essencial. ideais e princípios da bolha, sobre contextos existenciais tanto dentro como fora. É interessante, mas temas futuros, temos outras Mas, perguntas. sim, vamos seguir, mas aí à medida que eu vou resolvendo as minhas patologias, a minha bolha vai ficando, se poderia dizer, Harmônica. mais, sim. Mas Ó. isso não influencia o universo que pode estar dentro do conceito da existência em ti. Mas eu estou dando essa introdução para instigar quem nos ouve Sim, isso merece uma conversa só sobre isso. futuramente, futuramente. Ok, então vamos. Então, resumindo, porque acabou que a gente, né, então resumindo, se atualmente Javé é Deus co-criador, a resposta é que somos todos deuses co-criadores de realidade, né? Exato, E Javé é uma essência como eu, como você, como todos que nos ouvem. exato. Que fez o papel de arquitetar este universo aqui onde nós encontramos no agora. Que faz. Que faz, sim, que faz. Exato. Atemporal. Que faz, sim. Fale um pouco, isso linka bem com a próxima pergunta. Fale um pouco, por favor, fale um pouco do universo material. Estamos falando, mas a pergunta é muito aberta. Eu preciso de um pouco mais de questionamento. Sim, essa veio só assim. Fale um pouco, por favor, fale um pouco do universo material. O Mas universo material é a expressão ante ao que você vê.
ao que você interpreta, ao que você coloca. Mas se você coloca um contexto mais amplo diante do seu grau de percepção, o universo material de outros é o imaterial de você. É Sim. uma resposta plausível diante desse argumento. Ok? Ok. E também de uma maneira bem geral, porque às vezes há essa confusão do universo material ser ah, aqui, só aqui na Terra, esse é o universo material, o plano espiritual não é mais o universo material. Mas, de uma outra visão, tudo que pode ser percebido tem materialidade. Exato. Meio que contradiz o contexto Sim. dimensional, uma proposta existencial e amplitude de quem se faz ou se dá o direito de pensar. A pergunta não é por quê, e sim por que não. Isso dá um outro contexto energético, abre portas. Ai, sim, essa é uma grande fichinha, na verdade, porque perguntar por que não ajuda a destravar uns nozinhos. Exato. O último foi, eu não sei se é uma pergunta ou apenas um comentário, né? Então, mas já fica a nota, essa pessoa que fez o pedido, fale um pouco do universo material para fazer perguntas mais específicas, então, né? Exato. Não tenha receios. Todas as perguntas são válidas, pois abrem portas para comentários que talvez para alguns sejam interessantes. Sim, para aplicação de alicerces que já foram estabelecidos também, né? Eu acho legal. É bom. É, essa outra, não sei se é um comentário ou uma pergunta, né? Tá assim, lembrando que Lilith se manifesta como Maria Padilha. Então, talvez eu possa reconfigurar isso como uma pergunta, então. Lilith se manifesta como Maria Padilha? Eu me manifesto como Marabô. Ponto. É uma resposta, talvez fechada, mas dá contextos existenciais de que eu não sou só Marabô. Assim como todas as essências que se transpassam sobre entidades da Umbanda ou qualquer outro conceito filo-religioso são muito mais do que aquelas essências e se moldam diante da proposta de todos em autoconhecimento mútuo. Lilith é uma frequência essencial que segue um princípio de formatação da psique. Se a amiga trabalha dentro desse contexto e gosta desse nome, não há problema. Se manifesta como Maria Padilha, uma outra frequência de suma importância diante da realidade. Isso Sim, abre um pouco o contexto. sim, bastante. Obrigado. Se É fica... interessante. Sim, e quem tiver mais perguntas sobre isso também, por favor, tragam as perguntas. Exato. Isso desconstrói um pouco os conceitos das existências sobre quem é melhor ou melhor. Isso inexiste diante do padrão de autoconhecimento, onde todos estão em todos e tudo está em tudo, em uma finita percepção de individualidade. Ou seja, qualquer outro espírito que diante das crenças seja antigo ou poderoso, às vezes é apenas um lapso de um grão de areia diante de um outro espírito esplendoroso que vem com um nome infinito e desconhecido. É apenas um comparativo análogo para que quem queira pensar, pense. Compreende? Sim, me fez pensar também. É, bom, Tenho esse defeito. a próxima pergunta, ela foi dirigida tanto a você quanto ao Caveira. Então, eu vou repetir a pergunta, vou fazer para você e depois eu faço para o Caveira, tudo bem? Eu posso perguntar para ele também. Ele Ah, pode vir aqui e responder. sim, sim. Não há problema. Então, a pergunta é, será que o senhor Caveira
poderia falar mais sobre o conceito do belo e também sobre dar pérolas aos porcos. O que é belo para você? Responda, Pode responder do jeito que eu vejo? por favor. Estou perguntando. Para mim, tudo é belo, porque se eu deixar alguma coisa de fora, então nada é belo. Ou tudo é belo, ou nada é belo. Então, se eu faço alguma coisa feia, eu me fiz feia, porque eu não sou separada do que está fora. A bolha é como se fosse um espelho, ela reflete para mim o que eu emano para ela. Então, para a bolha me refletir Ótimo. beleza de volta, eu tenho que ver tudo belo. Ótimo. Agora vamos ao conceito de belo empregado na pergunta, nas energias, sem julgar quem as fez. O belo é uma interpretação sobre o meu achismo diante das minhas crenças e a minha persona, onde eu interpreto a minha ótica, o belo do não belo. É isso. E qualquer outro tipo de alegação seria um processo de incoerência. Tudo é belo e tudo é feio. O que é feio de um é belo de outro. É apenas um contexto metafísico sobre a interpretação humana, onde um conceito psíquico dá a um certo padrão ao que é belo e um conjunto, ou seja, tendências psicológicas e um padrão harmônio matemático, e a forma da interação entre aquele padrão e o contexto em sua volta te dá a interpretação do que é belo. Estou falando de forma muito aberta para não julgar, nem contrair os campos. Agora sobre pérola aos porcos, a meu ver, se porcos gostam de lavagem e humanos gostam de vômito de ostra, cada um dê valor ao que gosta. E se eu dou vômito de ostra aos porcos, eles podem sentir nojo. E se eu dou lavagem aos humanos, os humanos podem sentir nojo. Compreende? Sim, sim. E isso também é belo. A meu ver, é magnífico. Me dá a Sim. oportunidade de praticar a resiliência e aprender sobre a ótica do outro. Sim, essa coisa do belo, eu sempre vejo, é porque tem aquela expressão do Hermes Trismegistus, que fala que em todas as coisas, pequenas e grandes, então quer dizer, não pode ficar nada de fora, em todas as coisas, pequenas e grandes, eu vejo a beleza da expressão divina. Amigo esse. E aí, quando eu comecei a meditar nisso daí, não podia ficar nada de fora. E aí, mas eu sempre via a beleza da expressão divina como uma coisa fora de mim. Deus estava fazendo aquilo. Até que um dia eu falei, mas a expressão divina sou eu. Sou eu também. Então, a beleza da minha expressão também, da minha expressão divina. Da expressão divina de todos, da expressão divina do divino, que também sou eu. Sim. É que foi assim que eu consegui fazer as pazes com o belo e o feio. Não sei se ajuda quem está ouvindo, mas como uma Ajuda. pessoa no Obrigado. comentário me pediu para dar mais exemplos, os exemplos que eu tenho são só os meus do caminhozinho da roça. Obrigado. Obrigado. Podemos ir à próxima. A próxima é sobre os 12 sentidos e os 32 sentidos. Acho que foi uma referência que Caveira fez no diálogo. Ele pode responder. Podemos ir à próxima. Tá. A próxima poderia perguntar ao senhor Marabô sobre os 12 anciões da cultura racional e se a cultura racional será no futuro uma umbanda universal. Vamos lá.
A Umbanda é uma decodificação de um padrão energético de expansão unitária, democrática, onde todos têm vez. A Umbandã é um padrão cósmico decodificado aqui como Umbanda, sobre um contexto de alteração vibracional planetário e adaptação dos seres que estão no planeta, em sentido do planeta e não dos seres. Foi trazida a Umbanda a esse orbe nesse país, diante da proposta do próprio país de ser um cesto aonde consciências irão nascer e aonde a proposta de alteração vibracional vai começar a pipocar, não como melhor ou pior, e assim como um padrão energético ante aos cristais e minerais e padrões das essências que aqui se colocam geograficamente é bem instalado também, não tem falhas tectônicas e é energeticamente protegido diante do padrão vibracional e transcendente do planeta, ou seja, a decodificação da cultura da Umbanda diante dos conceitos e princípios da religião não é melhor nem pior do que qualquer outro tipo de interpretação feita por qualquer outro tipo de centro de estudo, nesse caso, cultura racional. Foi decodificada dentro de um outro princípio, dentro de um princípio não, dentro de um outro contexto de argumentação e outros nomes para chegar a outros tipos de pessoas. Apenas isso. Não há evolução, não há melhor ou pior, há apenas simbiose. Compreende? Sim. Dentro desse contexto, eu posso usar outros nomes como 12 anciãos, 12 orixás, 12 planetas, 12 dimensões, 12 realidades, 12 propostas psicológicas, e assim estudar. E assim dar contextos aos princípios que eu quero instigar diante dos seres que se afinizam a determinado tipo de linguagem. Sim, e até trazendo mais 12 meses do ano, 12 constelações no zodíaco, 12 signos. Exatamente. Existe mais? Sim, existe. Podemos falar? Sim, podemos, porém, no momento não. No momento, perguntas como essa, diante de evolução e de melhor e pior, ainda se manifestam, e assim estamos trabalhando. Compreende? Sim. Mas não quer dizer que não podem vir perguntas um pouquinho mais específicas, né, sobre essa área, né? É só porque essa Sem ficou problemas, bastante estamos geral. aqui para isso. Sim. Então essa era uma... Vamos agora receber o nosso outro amigo. Sim, porque ficaram umas perguntinhas para ele. Momento. E aí, menina? Oh. Bom dia! Bom dia, boa tarde. Para você, boa tarde. Hoje é boa noite. Hoje é boa noite. Tudo bonzinho? Tudo bem e com você? Tudo bom, tudo na paz. Tomando meu café. Dessa vez não tem nada para mim. Olha só, nem vinho da geladeira. A menina do menino tá aí. Não vou lá. Ah, sim. Respeito. Sim. Que Bom. bosta. Pode reclamar, mas vamos respeitar, sim. Bom, olha, a pergunta é a seguinte. Vou refazer
Refaz a primeira ou você quer só a que ficou não respondida? Faz a primeira. Já estamos aqui mesmo, né? Então, tudo bem. A primeira é: será que o senhor Caveira poderia falar mais sobre o conceito do belo e também sobre dar pérolas aos porcos? Eu acho belo tomar vinho ou outro tipo de coisa, porque aqui a sensação e colocação é distinta. A simbiose que eu tenho com esse menino me dá condições de sensações e princípios de amor, talvez diferentes que a que eu tenho sendo apenas eu. Ou seja, eu estou com ele, somos algo único agora, porque estamos misturando as nossas energias. Para mim, isso é extremamente belo, mas para quem nos ouve ou nos vê, entender que Caveira não é melhor que ele nem ninguém e que está aqui em simbiose, tendo uma experiência dentro dele, com ele, fora dele, misturado com ele, fudendo ele, qualquer outro tipo de nome que possa se dar, seja feio. Então é um contexto um tanto relativo, ou seja, cada um no seu quadrado, cada um dando ao seu contexto belo e feio, certo e errado, sempre ante a ética de todos em um convívio social amplo e gentil. Ou se eu cumprimento todo mundo com tudo bonzinho, tudo bem, e o Caveira tem que ficar de fora, eu não posso falar tudo bonzinho, né? Fala tudo bonzinho todo dia, quando levanta, e eu tô lá onde eu esteja, acabo participando. Então, esse tipo de coisa é, no mínimo, hipocrisia. Desculpe a minha sinceridade, é que eu não tenho muita paciência. E junta com a falta de paciência desse observador, e aí dá origem a um ser antagônico, cheio de sarcasmo e falta de paciência. Sim. O ser antagônico é mais impaciente aí. Não é menos. Ele é mais impaciente que eu. É mais antigo. A impaciência dele é mais velha que a minha. Ai, sim. Bom, então, como estamos? Chegamos ao... Não chegamos, né? Pérolas aos porcos. É verdade, eu me esqueci. O que você gosta? Vamos usar o conceito do nosso outro amigo. O que você gosta na sua vida? Me dê o que vem na sua cabeça. Eu gosto de o que vem. No momento, eu gosto de café. Eu gosto de café. Se eu te der o fruto café para você mastigar, o que você vai achar? É um momento que eu tenho que aceitar, que eu tenho que mastigar, ou eu posso não mastigar? Você tem café feito com adoçado porque com eu posso mel mudar o e o sabor do café. café. Não, esqueça isso. Café e você vai mascar café. O que você acha mais belo? O que você acha melhor? Eu acho melhor o café prontinho, gostoso, assim, com açuquinha, com açúcar mascavo. Exato. Agora eu pego um símil, um macaco, que vai lá e come o café e tem expansões mentais com aquela indução de cafeína. É a ayahuasca do símil. Talvez. Aí, diante disso, para ele, aquilo é maravilhoso. Então, dá o café pronto, adoçado com mel, e vai cuspir e jogar fora. É a mesma coisa, estou dando pérolas ao símil. Entendi. É uma analogia distinta, mas segue o mesmo princípio. Meu Deus. Sim. As pessoas acham que pérolas são tão importantes, na verdade. Mas é interessante esse conceito até do próprio ponto de vista das crenças econômicas, porque se não fosse pela manipulação do marketing, criando necessidades artificiais e uma busca desesperada de consumo constante no externo, em nossas essências e autenticidade, nós não gostamos das mesmas coisas. Teria coisa suficiente e abundante para todo mundo. Nós vamos falar sobre prosperidade. Eu vou vir aqui falar sobre isso. E aí iremos adentrar mais a esse contexto burro.
Enfim, E, e sobre os... tá me vindo para falar, eu vou falar, olha, eu vou falar, vou falar. E também analisar o marketing quando você entra num shopping e você estava bem quando entrou ali e sai se sentindo uma bosta, sim, uma vamos bosta. falar sobre isso. Vamos falar da magia. Foi feita a magia ali de você. Exato. Então, a próxima... Seremos um pouco crucificados, mas como nós não existimos e essa bolha é invisível, eu adoro. Me sinto vivo. Sim, sim. É bom ouvir no menino macumbeiro, de fato. É interessante. Enfim, viagens minhas, por favor. Qual é a outra Vamos. pergunta? A outra pergunta é sobre os 12 sentidos e os 32 sentidos. Quantos sentidos aqui as pessoas falam que tem? 6, 5. 6, se a 5. pessoa reconhece a mediunidade como sentido, às vezes. Vamos falar num outro contexto. Esqueça a mediunidade. Mediunidade é o conjunto de todos os sentidos, então ela não é um sentido só. Mas enfim, a percepção de local e equilíbrio é um sentido, não é? Sim, Já temos 7, não é? sim. Percepção da gravidade. Percepção de gravidade é outro, não é? Uhum. Percepção de tempo, Sim, percepção de cognição e informações. sim. Tudo que vem de fora é um certo sentido, que se eu decodificar ser dentro de um padrão, é um sentido distinto, não é? Sim, e talvez então, Pessoas que percebem as nuances dentro das frases e informações também têm outro sentido, não é? sim. O que você ia dizer? Eu ia dizer que, e se formos integrar tudo, talvez o único sentido seja o tocar do O universo. sentido. Sim, o tato. Enfim, é isso mesmo. Porém, dentro das nuances que eu posso dar ao próprio tato. Mas aí dentro disso eu dou a proposta das pessoas a verem o mundo de forma mais ampla. O mundo decodificado sobre 12 sentidos é um tipo de mundo. Em um mundo decodificado diante da ampliação consciencial em 32 sentidos, ou em percepções biológicas totalmente distintas destas, em um outro orbe, se colocam em uma questão bem diferente do próprio universo, talvez de suma importância e de forma extremamente interessante a um espírito que vive como humano e vai lá trabalhar como Exu. Tá respondido. Não, mas ficou bonito, inclusive, não sei, olha, me veio para falar, eu vou falar, então, uma pessoa nos comentários falou para a gente começar a introduzir mais coisinhas sobre tarô e outros conceitos, e como a gente falou dos sentidos, é bonitinho que no tarô a carta do eremita está relacionada a esse sentido do tato. Exato. No futuro iremos conversar sobre tarô. Você vai sentir orgasmos. Ai, 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 Eu ai, falo com boa suspira. propriedade, pois estou aí. Estou Sim, na formatação de uns conceitos de idealização de ideias sobre o que você fala, antes do que você fala, pois o que você fala já é passado. Mas enfim, não vou complicar. não, mas a gente já falou disso, se manifestou já é passado, então quando eu falei já é passado, quando eu falo já é passado. Sim, sim, mas eu tendo a dar spoilers. Não, mas para mim essa foi uma ficha super premiada quando eu vi que quando o manifestava já era passado, porque aí eu parei de brigar com o manifesto. Pois é, que bom, né? Sorte nossa. É, sim, aí eu fui trabalhar onde realmente se faz a formatação do manifesto, que é antes de manifestar. Exato, na intenção pura, antes de qualquer tipo de decodificação de contexto mental, ideológico, moral ou ético. Mas podemos ir à outra pergunta. Não, a outra era sobre os 12 anciões da cultura racional e se a cultura racional será no futuro
uma Umbanda universal. Não sei se você quer dar O nosso amigo já respondeu bem. Sim. Não tenho tanta paciência como ele. Sim. Ok, tudo bonzinho? Vamos ver. Ok, eu agradeço a quem tem paciência de nos ouvir. Agradeço a Sim, proposta de quem se coloca na humildade de ter percepções diante da nossa ótica. Obrigado. gratidão. Paz.